Olá, meus amados, aqui estamos para o vídeo de resumo da quarta aula. Aula agora do último domingo, dia 25 de agosto, onde nós então ampliamos um pouco mais a visão sobre essa igreja multiplicadora e nós adentramos diretamente no conceito do que é o planejamento estratégico. Então vamos aqui compartilhar com vocês os slides e vamos então, enfim, para o nosso resumo. Já temos consolidado, inclusive foi pregado no último domingo, quais são os 5 princípios constituintes de uma igreja que tem a visão de multiplicar-se. A oração como uma prática intensa na vida do crente, da sua família, da liderança e da igreja. Vimos também a evangelização discipuladora, pautada num relacionamento intencional do crente com uma outra pessoa, visando torná-lo um discípulo. Em terceiro lugar, vimos a visão de ampliação, de podermos aí então estender as nossas estacas, plantando outras igrejas. É uma estratégia necessária para que possamos multiplicar o número de igrejas na face da terra, e mais especificamente, é claro, dentro do nosso domínio, ali em Embu-Guaçu. Mas vimos também que nós temos como quarto princípio o foco na formação de uma capacitação de liderança para que a igreja continue o seu crescente desenvolvimento. Precisamos ter um projeto, um programa de integração e de capacitação de líderes para que possamos, então, atingir todos os nossos objetivos, seja para a liderança dos ministérios internos, bem como para a própria ampliação da visão, como vamos aí começar outros trabalhos, núcleos de estudos bíblicos, como é que vamos ter lares abrindo suas portas, se não tivermos aí uma liderança capacitada para isso. E por último, então, as ações de graça e de misericórdia e de compaixão, que são os desafios sociais que nós temos diante de nós, ao nosso redor, com aquele compromisso que nós temos que ter como igreja para com a dignidade humana. Nós vimos que isso tudo tem que funcionar como uma engrenagem, onde no centro está essa visão que nós temos de uma igreja multiplicadora e onde todas as ações vão girar exatamente em torno desses 5 princípios. Eu preciso engatar em todas as atividades a oração. Os ministérios, os trabalhos, as ideias, os eventos precisam ser pautados através da oração. E o que mais? Precisamos ter aí sempre a visão. Esse evento, esse ministério vai de fato trabalhar para que a gente possa evangelizar, capacitar, sejam os crentes a serem melhores evangelistas ou abrirmos as portas para trazermos pessoas para que possam ser alcançados com a verdade. Então o foco do evangelismo precisa estar presente nas nossas atividades e nos nossos ministérios, bem como, é claro, também aproveitarmos para a formação de líderes. Não é mesmo? Quantos eventos mais nós precisamos e devemos fazer, que atividades devem estar voltadas para essa capacitação e formação da liderança da igreja, para que possamos aí sim, no futuro a médio e longo prazo, pensarmos nessa plantação de novas igrejas, que tudo tem que começar primeiro com lares sendo abertos, e essa liderança exercitando, quem sabe dentro dos lares, dos próprios lares, mas também nos outros lares que forem abertos, como casas de paz, como casas de evangelização, a que nós possamos ir aí capacitando essa liderança formada a poderem estar em completo e em constante treinamento. E aí também voltarmos e jamais nos esquecermos das atividades, é claro, que envolvam compaixão e graça. Nos domingos, durante os cultos, nós vamos ampliar um pouco mais cada um desses princípios. Como vocês viram no último domingo, pregamos sobre os 5 princípios de uma forma generalizada. E depois, nos outros domingos, estaremos então falando individualmente de cada um desses princípios para solidificarmos mais em nossos corações. Aí nós partimos então para o planejamento estratégico propriamente dito. Nós começamos a definir o que é um planejamento, que é claro, ele tem um papel fundamental que vai definir para a gente a trajetória e os objetivos da nossa organização, que no nosso caso é a nossa IBEG, a nossa igreja. Para que a gente entenda bem esse conceito de missão, visão e valores,
nós usamos o exemplo de nós estarmos então montando um negócio. Imagina o nosso negócio lá que foi sugerido como o Dogão do Barbosa, não é isso? Então nós temos que olhar para o nosso empreendimento para que possamos definir qual a missão, a visão e os valores. Para que possamos entender, tendo como um foco, é claro, olhando para isso, para o meu carrinho de hot dog, eu vou pensar qual é a missão da minha empresa. Se eu vou começar hoje esse empreendimento voltado a ter aí o fornecimento do hot dog, qual é a missão? A missão é a razão de ser do empreendimento. E não tem outra razão de ser para que exista esse meu negócio voltado para o hot dog, senão para comercializar o hot dog. A gente confeccionar, fazer o hot dog e vendê-lo. Essa é a razão da existência do negócio, do empreendimento. O negócio está nascendo para vender hot dog. Então, essa é a nossa missão. É o motivo pelo qual a empresa, o empreendimento, existe e vai trabalhar todos os dias. Só que o conceito de visão, ele é um pouco mais ampliado, que é aquela declaração de onde a empresa quer chegar no futuro. Sim, a minha missão é fazer hot dog, mas onde é que eu quero chegar no futuro? O que é o que eu vislumbro? É o que positivamente a gente aplica como sendo a nossa ambição. O que é que vai me manter sempre alegre, disposto e olhando para diante com relação ao meu empreendimento? Que não vai fazer com que eu desista. Então veja, precisamos ter ambição, sonhos, projetos. Precisamos ser visionários. E no sentido do nosso empreendimento do hot dog, é eu não estar contente simplesmente passar minha vida inteira com aquele único carrinho de hot dog. Eu preciso vislumbrar que eu gostaria de ampliar, ter mais carrinhos, ter, quem sabe, ali um furgão onde eu possa, de forma itinerante, estar passando pelos bairros da cidade. Imagina, parando em pontos específicos, em festas da comunidade, em praças, principalmente em Bugaçu, agora que estão todas iluminadas, não é mesmo? E mais ainda, eu preciso ter aquela ambição e aquele desejo de que lá na frente, em um determinado prazo, eu possa até estar estabelecendo o meu negócio de hot dog dentro do shopping center. Uau, ouvi falar, está chegando um shopping center na cidade de Bugaçu. Eu quero colocar lá a minha loja também, onde eu vou oferecer o meu produto. Isso é visão. É a gente ter a nossa visão ampliada e não nos contentarmos única e tão somente com o único carrinho de hot dog. Entende? Visão é isso. É onde eu pretendo chegar no futuro. Agora, pera lá, para que eu chegue e atinja essa minha visão, nós vimos que não podemos de forma alguma abrirmos mão de quê? Dos nossos valores. E o que são valores? São os princípios de conduta que a empresa deseja seguir para alcançar os objetivos traçados. São valores que não se abre mão e que devem ser praticados por todos. Então imagina, eu quero chegar lá, eu quero ser o maior fornecedor de hot dog de Embu-Guaçu, mas eu não abro mão de quê, por exemplo? Da rapidez no atendimento, não somente da rapidez, mas da cordialidade. Eu não vou abrir mão jamais da qualidade do meu produto. Pode surgir uma promoção de salsicha pela metade do preço, mas se não for de qualidade, eu não vou cair na minha qualidade. Eu também não abro mão da higiene. A gente quer todos os funcionários sempre higienizados, o produto sendo feito com os mais estritos métodos de higiene. Eu não vou abrir mão do padrão, eu não posso cair no padrão. O padrão precisa ser mantido, ou até excedido, com mais excelência. Não vou abrir mão do sabor. O sabor tem que ser algo que diferencie. As pessoas têm que saber, olha, eu vou naquele lugar, porque o sabor de lá é tremendo, sabe? É inconfundível. E aí, irmãos, quando a gente define tudo isso, a gente parte agora para olhar para a IBEG, a nossa igreja. Nós temos também uma missão. E qual é a missão, que é a razão de ser do nosso empreendimento? O motivo pelo qual a IBEG existe. Se não para o quê? Para compartilhar o Evangelho. Para que a gente possa, olhando para as qualidades da igreja no Novo Testamento, pudéssemos chegar a uma definição, a título de exemplo, como essa que nós passamos para vocês. Qual é a missão da IBEG? É de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É de fazer discípulos. De promover a adoração a Deus.
e também de servir a comunidade com amor e com compaixão. Nota que nessa missão a gente consegue incluir, né, todos os nossos 5 princípios. Os princípios estão aí, os princípios de uma igreja multiplicadora e a nossa missão, a nossa razão de ser e de existir. A visão é onde nós queremos chegar. No futuro, como nós queremos ser conhecidos? Como é que a gente quer que as pessoas imaginem a IBEG ou falem da IBEG? E aí, a título de exemplo, nós colocamos aqui, ser uma igreja vibrante, uma igreja acolhedora, reconhecida em toda a cidade pela transformação de vidas e pela influência positiva na comunidade. Então é isso que eu vislumbro, é isso que você precisa vislumbrar. É isso aqui que é a título de exemplo, tá? Nós podemos construir uma outra visão, mas aqui está a título de exemplo. Onde é que a gente quer chegar? Como é que a gente quer ser conhecido? Imagina, em Bugaçu nós sermos conhecidos como uma igreja que realmente transforma vidas, uma igreja que influencia positivamente toda a comunidade. E nós temos buscado fazer isso e ser essa igreja. E aí, só que para chegar lá, a gente não abre mão dos valores, lembra? O que são os valores? São os princípios de conduta que precisam estar presentes em toda a liderança, mas precisam estar presentes em cada membro da IBEG, em cada um que se junta ao IBEG, a cada um que quer fazer parte da IBEG. Precisa saber que a gente não abre mão desses valores. E quais são os valores? O amor, a fé, o serviço, a comunhão, a integridade e muito mais ainda, a palavra como sendo a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Não abrimos mão disso, jamais, para alcançar os nossos objetivos. Aqui é título de exemplo, irmãos. Agora, note, eu quero construir junto com vocês o nosso planejamento estratégico, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. A partir desse exemplo, nós podemos aperfeiçoar, incluir mais algo, retirar algo, adaptarmos algo. Agora eu vou precisar, é claro, da ajuda dos irmãos. Em breve eu anunciarei quando nós vamos começar a construção do nosso planejamento estratégico. E vai estar aberto a quem quiser participar. A você que faz parte da membresia da IBEG, se quiser se juntar conosco para construirmos. Agora é claro que, obrigatoriamente, nós teremos que ter os líderes de ministérios hoje presentes na construção desse nosso planejamento estratégico, até porque servirá de base para as novas lideranças que virão a partir do próximo ano, ou da manutenção dos líderes que aí já estão, tá bom? Então, em breve a gente vai anunciar qual vai ser, então, o dia em que vamos começar a trabalhar com o nosso planejamento estratégico. Comece a orar, a dispor-se diante de Deus e a determinar para si mesmo. Eu gostaria de fazer parte desse grupo de trabalho, e se Deus tocar o seu coração, você será bem-vindo, em nome de Jesus. Nosso sonho, amados, ampliando agora um pouquinho mais e complementando aquilo que não conseguimos ver na EBD do último domingo, eu vou dar para vocês uma ideia do que seria o nosso programa de integração e que pode ser aperfeiçoado, pode ser mudado, é claro, mas que a gente já tem em mente sobre como a gente vai trabalhar com a pessoa quando chegar na IBEG. Como é que ela vai se integrar à IBEG? Primeiro, se ele chega como um visitante na igreja, ele sempre preenche um cartão de visitante. E nesse cartão, ele já recebe, durante o decorrer da semana, posteriormente ao domingo em que ele nos visitou, uma mensagem por parte da secretaria, um zap, tá bom? E nesse zap aí, digamos, se ele não quer informação, aí é claro que ele só vai receber esse zap de boas-vindas, né, de gratidão pela presença dele. E ali vai estar as nossas redes sociais, caso ele deseje mais informação. Mas aí acaba, praticamente, a nossa relação com a pessoa. Nós não queremos ser ali importunadores. Se a pessoa no cartão já disse, eu não quero informações, então acaba a nossa relação por aí, para não importunarmos a pessoa e respeitarmos a vontade dela. Mas se ela quer uma visita, que mais especificamente a gente tem lá um quadrinho onde ele diz, eu desejo uma visita, nós vamos distribuir essa visita então, por o quê? Por áreas de interesse, por áreas de idade,
de sexo. Se é uma mulher, vamos jogar essa situação lá para união feminina. Se é um homem, para união masculina. Se é um jovem, seja uma moça ou um rapaz, nós vamos jogar para a união de jovens, tá bom? E aí então vai se agendar uma visita. E nessa visita então, nós vamos lá, se ele é convertido, a gente vai, é claro, bater um papo, uma visita, tudo isso vai ser instruído, nós teremos um módulo justamente para como tratar nas nossas visitas, e a partir daí então a gente vai dar um aconselhamento nessa visita, né? Vamos saber qual é o propósito dele, o desejo, quais são as necessidades, e vamos dar um aconselhamento aí direcionado a ele. E aí vamos manter o nosso contato caso ele queira, tá bom? Vamos respeitar sempre, se ele pertence a uma igreja, não vamos aí, como a gente usa o termo, pescar em aquário, tá bom? Então a gente vai manter aí o contato caso esse visitante queira, e sempre incentivando a retornar e nos visitar em outras oportunidades, tá bom? E aí termina a nossa relação, caso ele já seja convertido e tenha já, né, quem sabe até uma igreja onde ele já congregue. E aí o que acontece? Se ele não for convertido, o nosso objetivo é que essa visita a gente compartilhe um estudo. E é o estudo justamente que vocês já verão na aula de EBD do próximo domingo. Não faltem, tá bom? Vai ser um exemplo de qual seria o estudo que a gente compartilharia em uma visita com uma pessoa que não é convertida. Aí o que acontece? Se ele não se converteu a partir dessa visita, nós vamos deixar as portas abertas, tá bom? E vamos manter aí o contato caso essa pessoa queira, tá bom? E aí termina esse nosso ciclo, é claro que mantendo o contato com a pessoa. Agora o que acontece? Ela se converteu nessa visita, ela fez uma decisão, você compartilhou aquele estudo bíblico e ela compreendeu e fez a decisão dela por Jesus Cristo, a gente vai começar a tratá-lo como um novo convertido. Esse novo convertido entra aí na nossa escala de integração como se fosse aquele também que nos visitou na igreja naquele domingo e fez uma decisão naquele domingo. Então ele passa a ser tratado como um novo convertido. É claro que quando ele se converte na igreja já tem um primeiro contato, e esse primeiro contato de aconselhamento é onde a pessoa vai receber esse mesmo estudo, que é o estudo 1 aí sobre salvação, que a gente vai ver no próximo domingo, e que essa pessoa já receberá, se fez a decisão na igreja, naquele momento de aconselhamento ao término do culto, tá bom? E a partir daí nós vamos motivá-lo ao quê? A mais um aconselhamento. Vamos manter esse contato, tá bom? A partir do momento que a pessoa se converteu, que aceitou o primeiro estudo, compreendeu a mensagem de salvação, nós vamos começar o discipulado com essa pessoa. E aí tem um módulo 2 de salvação, que é a gente agora entendendo o que é a salvação. Já um estudo mais ampliado, que nós veremos também em Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então não percam as aulas daqui por diante, porque a gente vai tratar diretamente agora sobre a questão de salvação. E não somente sabermos como apresentar, mas entender profundamente o que é a salvação. Então aí já começa o nosso discipulado. A pessoa vai crescer mais ainda no conhecimento dos resultados práticos da salvação. A partir daí, então, continuando, nós vamos incentivá-la a ir para o estudo específico do batismo, que é já mais ampliado, tá? É como a gente conhece carinhosamente como a classe do nosso tio Roger, a classe do nosso irmão Roger, tá bom? Então a pessoa passando pela preparação do batismo, a gente espera que ele chegue até o batismo. E chegando até o batismo, ele vai ser integrado, né, na igreja, em um culto. Normalmente quando a gente tem assembleia, recepciona essa pessoa e dá as boas-vindas para ele nesse culto de integração. E aí ele vai começar uma trajetória de preparação e de integração para que possa lá na frente servir ao Senhor. Nós temos o estudo que será ministrado de mordomia, o estudo de doutrina e o estudo específico de liderança para que ele possa ocupar os ministérios dentro da igreja. É mais ou menos isso aí a nossa integração da IBEG, tá bom? De alguém que está chegando e se convertendo. E aí, a partir daí, ele vai ocupar um ministério. Nós
oramos para que isso aconteça, em ver o crente não somente salvo, se santificando, mas também servindo ao Senhor. O que acontece se o crente chega de outra igreja, tá bom? Se é de outra fé e ordem, a gente sempre vai encaixar ele lá no estudo do batismo. É como a gente tem feito hoje. Ele vai conhecer o que nós cremos, o que nós defendemos, e até vamos perceber se ele tinha consciência de quando foi batizado na outra igreja de onde ele veio, se ele tinha consciência realmente do que era o batismo. E vai saber e vai poder dizer: é com vocês que eu quero congregar, tá bom? Então, a pessoa que vem de uma outra fé e ordem se encaixa aí a partir do batismo. E aquele que vem de uma igreja de mesma linhagem, de mesma fé, de mesma ordem, que estava em plena comunhão em outra igreja, a gente vai trabalhar, é claro, com a carta de transferência, recebê-lo por um testemunho, tá bom? Porque ele já defende a mesma fé que nós defendemos. Mas mesmo assim, ele vai ser integrado à igreja, e para que possa servir dentro da igreja, ele entra a partir desse culto, dessa recepção, quando ele é recepcionado, recebido como membro, e vai ter que entrar agora na escala do estudo de mordomia, do estudo de doutrina, do estudo de liderança, para que possa exercer ministérios. Então isso aqui é mais ou menos o que nós temos idealizado como um processo de integração à IBEG, tá bom? Então, em que pé que nós estamos aqui? Estamos mal e mal, assim, caminhando ainda, estabelecendo e aí começando, iniciando alguns passos já para isso. Mas nós queremos a médio prazo colocar esse processo de integração como sendo real dentro da nossa igreja. O material todo já está pronto, o material que vai ser compartilhado. Então não falte nas aulas de EBD, tá bom? Gente, o planejamento estratégico é importantíssimo. A gente não pode lançar por terra agora e retroceder. Nós vamos sim nos empenharmos para que possamos construir o nosso planejamento estratégico, não sei se para os próximos 5 ou 10 anos, mas nós precisamos de um planejamento. Por quê? Com isso a gente alinha a nossa visão e a nossa missão. Isso vai garantir que todos os esforços que nós fizermos daqui por diante estejam direcionados para alcançar os nossos objetivos, tá bom? A não fugirmos mais em gastarmos tempo e demandas que não sejam para alinhamento da nossa visão e da nossa missão. Vai evitar que a gente desvie o nosso foco. Então, com o planejamento, a igreja pode definir as prioridades claras, evitando a dispersão de esforços em atividades que não contribuem para a nossa missão e nem tampouco para a nossa visão. Isso vai nos ajudar também na gestão dos nossos recursos. E por recursos, entenda não somente os econômicos, mas os recursos pessoais também, o nosso material humano. Com um plano claro, é possível alocar recursos de formas mais eficientes e evitarmos desperdícios. Há um engajamento maior da congregação com o planejamento. A gente consegue envolver os membros da igreja nesse processo, seja do grupo de trabalho que vai junto construir o nosso planejamento, e quando você está aí junto, sendo participante na construção desses objetivos, a gente consegue um engajamento maior, uma participação maior. Podemos, é claro, com um planejamento, fazer uma avaliação e uma melhora contínua. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente pode chegar em qualquer lugar. E nunca estamos avaliando se estamos a contento. Mas com um planejamento estratégico, a gente vai ter mecanismos de avaliação e monitoramento, para que a gente possa, de fato, saber o que precisa ser melhorado. Tá bom? Seguindo esse modelo, a IBEG poderá elaborar um planejamento estratégico, que não apenas definirá claramente a missão, visão e valores, mas também estabelecerá os objetivos, estratégias e ações concretas para alcançar nossas metas a longo prazo. Por isso, conto contigo e vamos orar para que uma nova fase, um novo momento esteja nascendo na história da IBEG e que possamos ver a nossa igreja realmente crescente, vibrante, para a honra e glória do Senhor Jesus. Conto contigo. Conto contigo. Que Deus nos abençoe.